CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu estou aqui com o Gilson, né, representante aí da empresa Velox, né, Contact Center, e a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito importante, porque é um assunto que agrega valor à área de rastreamento, agrega valor ao produto de vocês, e é o que eu sempre fico batendo, né, em cima de grupos que eu participo, em cima de diversas situações, em cima de alguns debates que a gente tem aí, né, na vida, né. Eu sempre falo que há a necessidade de agregar valor na área de rastreamento. Por quê? Porque senão todo mundo fica brigando lá pelos R$ 49,90, R$ 39,90, R$ 29,90, e todo mundo fica empatado lá e brigando por isso, né? Então, quando resolvi assumir essa bronca aqui, né, de apresentar essas lives aqui, eu também assumi o compromisso de sempre tentar trazer alguma coisa que agregasse valor, informação, que agregasse valor na área de rastreamento para que a gente pudesse sair dessa briga e valorizar um pouquinho o nosso passe, né? Nosso passe na área. Opa, chega lá no cliente, posso cobrar um pouquinho a mais, etc. Não é isso, Gilson? Exatamente. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui com você, né, nessa live para poder, de alguma forma, né, com a experiência que nós adquirimos aí ao longo do tempo, poder ajudar as empresas a justamente fazer o que você acabou de comentar, agregar valor ao serviço que já eles oferecem no mercado, e além de agregar valor, fidelizar o cliente, por que não aumentar o faturamento também, né? E sair realmente, como você disse, dessa briga de preço, e não, vou valorizar o meu produto, acrescentando outros serviços, e é dessa forma que eu vou ser o diferente no mercado. É um prazer estar com vocês, boa noite a todos. Boa noite, pessoal, também, né? Bom, vamos lá começar com a pergunta célebre, né? Eu sempre inicio essas minhas lives aí com uma pergunta, né? O que é o tal produto, né? Então, hoje é assistência 24 horas. Então, o que é assistência 24 horas, Gilson? Assistência 24 horas, nós podemos dizer que é um tipo de serviço que vem para poder auxiliar o cliente nas horas impróprias, vamos dizer assim, né? No momento de dificuldade, aonde de repente acontece algo que a gente não espera acontecer, mas a gente precisa estar preparado para quando aconteça, como por exemplo, o carro acontecer uma pane com o carro. E aí é nesse momento que entra o que é a assistência 24 horas emergencial para poder realmente prestar aquele socorro, né, ao cliente nesse momento de infortúnio.
Quem nunca trancou, né, esqueceu a chave do carro trancado, por exemplo, dentro do veículo e de repente precisou de um chaveiro para abrir a porta? Eu. É algo do cotidiano que acontece, e para isso existe aí a assistência 24 horas. Por exemplo, você calcula, eu vou daqui a São Paulo e eu calculei que o tanque de gasolina dá para poder chegar até um certo local onde que eu tenho um costume de abastecer e de repente a gasolina acaba antes daquele período. Aí automaticamente entra o que? O socorro, assistência 24 horas que vai estar naquele momento, você vai estar ligando e solicitando, olha, eu fiquei sem gasolina, a pane seca aqui, eu preciso aí de uma assistência. Então a assistência realmente ela vem para poder socorrer, né, os clientes em momento de infortúnio. Resumidamente seria isso. Ah, bacana, hein? É um produto muito legal, porque é um produto que realmente agrega valor e eu já trabalhei, né? Já fui sócio de uma empresa de rastreamento e lá, às vezes, a gente entregava assistência grátis para o cliente. Opa, toque um presente aqui para manter a fidelização. A gente usava como ferramenta, inclusive, de fidelização para o cliente, né? E isso é muito legal, dava um resultado bem interessante, tá? Mas vamos a mais um slidezinho aqui, ó. Por que devo ter assistência 24 horas no meu portfólio de produtos? Explica para a gente aí por que eu tenho que ter essa necessidade aí, né? Uma coisa, já falei, é fugir da guerra de preço, é agregar um pouquinho de valor a mais no produto que vocês têm, né? Exatamente. E só para me poder não perder, que assim são muitos os motivos, né, o porquê de você agregar o valor, né, obter o serviço de assistência. Eu vou abrir um slide aqui, nós vamos fazer uma brincadeira aqui, nós vamos trocar. Uma hora você abre, outra hora Tá eu abro bom. o slide aqui, meu amigo. E vamos lá, vou citar aqui alguns deles. Bom, como você já bem comentou, a assistência ela agrega valor, né? Realmente tem algumas empresas que elas conseguem, na verdade, pela uma venda que ela fez bem feita e de repente pela uma quantidade, né, de veículos, de clientes que tem uma quantidade maior de veículos, ela consegue inclusive oferecer sim essa assistência de uma forma gratuita para os seus clientes, realmente para poder valorizar, para que o cliente veja valor no serviço de rastreamento, por exemplo. Nós estamos aqui num painel de rastreamento, né? Então, para que o cliente veja valor, para que ele realmente compreenda, eles já nos atendem muito bem com o serviço de rastreamento, por exemplo, e agora está nos oferecendo assistência 24 horas. Isso aí você tem o cliente por toda a eternidade. Então, algumas conseguem oferecer gratuitamente, e aí realmente o cliente ele vê valor naquilo que ele está contratando, e esse é um dos motivos, né, o porquê ter a assistência 24 horas, e o fidelizar do cliente, né? Aí, nesse caso, mesmo sendo ou você oferecendo gratuitamente, ou você, de repente, fazendo um ticket, eu vou deixar isso para o final para falar de valores, mas com um baixo valor, você consegue oferecer a assistência 24 horas para o seu cliente, e aí você consegue fidelizar a ponto de que ele não saia da sua empresa de rastreamento porque você não tem assistência 24 horas e procure uma outra empresa de rastreamento porque lá oferece já assistência 24 horas. Então é utilizado, é bom ter no portfólio, vamos dizer assim, justamente nessa questão de você fidelizar o seu cliente, do seu cliente se sentir bem realmente, não realmente a empresa, ela me assiste, eu costumo dizer que o rastreamento veio também, né, com aquela sensação de segurança um pouco maior, para que o cliente, em caso de roubo e furto, ele consiga ali, tem chances de recuperar o seu veículo e automaticamente, se ele tem essa sensação de segurança suprida em caso de roubo e furto. Mas eu gosto de contar uma historinha que eu ouvi até de um amigo meu, vou dizer assim, ele vai saber quem é. E ele contou uma historinha, eu peguei aquilo para mim, as coisas boas eu gosto de compartilhar. Imagina a cena. O cliente, ele contratou a sua empresa de rastreamento, talvez possa ser porque o seguro ficou alto, uma proteção veicular ficou um valor não acessível, vamos dizer assim. Não, para mim poder ter uma certa segurança, eu vou colocar um rastreador no meu carro, porque se for roubado ou furtado, o custo é relativamente baixo comparado com o seguro, então se for roubado eu tenho chance de recuperar. Mas agora imagina a cena, tá lá o cliente que contratou o rastreamento, e aí, de repente, esse cliente ele viaja com a família dele, pega uma tempestade e nessa tempestade, vamos piorar um pouquinho mais a situação.
uma tempestade pela madrugada. E aí, de repente, está ele, a esposa e o filho, e o carro quebra. Imagina o que vai passar na cabeça dele. Poxa, eu poderia ter economizado de alguma forma para poder contratar o seguro, porque se eu tivesse o seguro, eu solicitava agora, ligava num 0800 e teria assistência que ia rebocar o meu veículo e viria um táxi para eu poder continuar fazendo a viagem ou retornar para casa, eu teria essa opção. E agora, por ter somente o rastreamento, eu estou aqui, vou ter que procurar alguém aqui, jogar no Google, se tiver internet naquele momento, para tentar conseguir ou esperar a boa vontade de passar um guincheiro para poder, olha, me ajuda aqui porque eu estou aqui preso aqui nessa tempestade na madrugada com a minha família. E aí, imagina a seguinte cena, se você oferece, além do rastreamento, a assistência 24 horas também, carro quebrou com a família, ele vai lembrar, opa, peraí, eu tenho assistência 24 horas, então eu vou ligar para assistência e o cliente ele fica resolvido, porque sensação de roubo e furto você consegue resolver com a questão do rastreamento. Se o carro dele quebrar e o benefício é muito grande por um valor tão baixo que se cobra, né, para poder acrescentar esse serviço de assistência, ligou para assistência, resolveu o problema dele na questão de um guincho, de um táxi para ele poder seguir viagem ou retornar, a escolha dele. Então, olha a felicidade que esse cliente vai né, ter de poder contar não só com seu serviço de rastreamento, mas também com o serviço de assistência veicular 24 horas. Então, realmente ele vai sentir a sua necessidade suprida e vai ser grato por ter conhecido a sua empresa de rastreamento que ofereceu para ele o rastreamento e a assistência 24 horas. Esse cliente provavelmente ele vai ser um indicador de clientes para a sua empresa, porque no momento que ele mais precisava, você conseguiu socorrer ele também com o serviço de assistência 24 horas. Então, eu costumo dizer que realmente se faz necessário, né, aquela questão da sua empresa se tornar também mais competitiva no mercado, pelo fato de ter algo que agregue valor ao seu serviço de rastreamento. Imagina uma empresa que tem uma frota que seja de 10, 15 carros, enfim, e ela não faz, ou até maior, de repente não faz o seguro e coloca um rastreador até para questão de logística, que seja também, e ele automaticamente ele vai precisar de um serviço de assistência porque o carro pode quebrar, e geralmente, né, nessas questões de logística, que entrega tudo isso, ele precisa de uma assistência. Se ele não tiver assistência, ele vai procurar em outro lugar que tenha. Imagina você perdendo esse cliente que tem uma frota que seja 15, 35, 50 veículos, e ele procurar a assistência veicular 24 horas, e de repente ele consegue achar essa assistência justamente em uma empresa de rastreamento. E aí você, por não ter assistência, possa ser que perca esse cliente porque ele já contrata assistência e já contrata o serviço de rastreamento também. Então é algo a se pensar que realmente vai tornar a sua empresa mais competitiva, vai ser um diferencial realmente, né, que você vai estar aí diferenciando no mercado daqueles que não têm e automaticamente, além de todos esses benefícios, né, que seria aumentar o valor agregado do seu serviço, fidelizar o seu cliente, a sua empresa mais competitiva de seu diferencial, a grande oportunidade que vocês vão ter de aumentar o seu faturamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, vai estar nos próximos slides, mas se você acompanhar até o fim aí, né, essa live, onde o nosso interesse realmente é apresentar um pouco do conhecimento que nós adquirimos, eu vou mostrar para vocês números aonde que realmente comprovam que além de todos esses benefícios, você consegue aumentar o seu faturamento. Ah, isso é importante, hein? E ele prometeu para mim, o Gilson prometeu para mim que vai mostrar isso aí em forma de cálculo. Ele vai fazer uns cálculos aí e vai mostrar alguns números interessantes aí. E tem uma outra coisa que ele prometeu, prestem atenção na live, ele prometeu fazer um sorteio aí para nós aí, né? Ele vai fazer uma pergunta aí no final e quem responder a pergunta vai ganhar um brinde aí do pessoal da Velox aí. Ok? Exatamente, tem uns brindes aqui. Quem gosta de churrasco aí? Tem um kit churrasco aqui para você. Tem tulipas, acho que todo mundo hoje, né? Não só gosta, mas é necessário você ter um carregador portátil aí, aquela, né, para veículo automotivo, enfim, para automóvel. Quem às vezes não estressa, né? E precisa de uma bolinha anti-estresse para poder aí ficar um pouco mais tranquilo, então vai ter alguns brindes aqui, uma agenda, enfim, a lapiseira com caneta, tem algo legal aqui para poder sortear para vocês que ficar conosco até o fim e responder corretamente a pergunta. Presta atenção, então. Gilson, descompartilha sua tela aí para eu mandar ver aqui no próximo slide aqui. Maravilha, seu pedido é uma ordem, tá aí. Então, ó,
Agora, agora que a gente mata realmente a dúvida em relação ao que é a assistência 24 horas, né? É só falar um pouquinho sobre os serviços geralmente oferecidos, né? Pela assistência 24 horas. Então, os serviços já vão ditar o que é realmente esse serviço, esse plus que é oferecido pelas empresas de rastreamento, né? Bem bacana. Fala um pouquinho aí para nós, então, nesse caso aí, o que é esse serviço? Quais são os serviços que vocês oferecem? Maravilha. Vou citar aqui, tá, os serviços geralmente oferecidos por empresas de assistência 24 horas. E aí vamos comentando, né, esses serviços que vocês vão ver que realmente está bem dentro daquilo que é necessário hoje no mercado. Geralmente os serviços oferecidos são socorro elétrico mecânico, né? De repente a bateria do cliente não funciona mais, e aí vai lá o socorro elétrico, vai lá alguém para poder dar uma carga de bateria, ao menos para que o cliente chegue, né, até um local onde ele possa comprar a bateria. E geralmente as assistências já fazem o seguinte: se conseguir identificar que é a recarga de bateria, que a bateria do cliente está ruim, geralmente uma boa assistência, vamos dizer assim, ela já consegue identificar o cliente. Não, minha bateria aqui está ruim, inclusive se você quiser trazer uma, pode trazer com o pessoal, os prestadores aqui, que eu já pago, já troco a bateria aqui de uma vez. Então, uma boa assistência já oferece esse serviço, não só de enviar um prestador para fazer a recarga na bateria, mas dependendo, já leva uma bateria nova e o cliente adquire, ele compra essa bateria e fica resolvido aí a sua situação. Então, esse seria o socorro elétrico, mecânico, que é disponibilizado, né, em caso de uma pane, onde que é algo que possa ser que seja resolvível com facilidade, tem essa possibilidade de enviar um mecânico até o local. E geralmente, quando se não tem essa possibilidade, realmente o veículo é levado, é solicitado um guincho para levar à oficina mecânica mais próxima, né? Então, tem a opção de um reboque, que aí você consegue, as boas assistências conseguem oferecer, orientar, né, quem contrata o serviço. O reboque ele pode ser oferecido só em caso de pane ou acidente, ou em caso de roubo ou furto. E aí entra a recarga de bateria, como eu comentei, o chaveiro, né, esqueceu a chave lá dentro do carro, trancou. Então, é mais um serviço que geralmente é oferecido. O chaveiro, a troca de pneu, né? Eu acho interessante, porque na troca de pneu, geralmente, né, os homens dizem, não, quem geralmente usa a troca de pneu é mulher, ou então, né, o cara que está alinhado para uma reunião, ele não vai sujar as mãos para poder trocar um pneu que furou. Verdade. E geralmente, né, não, em alguns casos assim acontecem, mas eu mesmo já cheguei a solicitar uma troca de pneu, porque como tinha muito tempo que eu não mexia Você esqueceu? quando eu fazia a troca, a chave de roda, eu tentei fazer a troca, mas o negócio estava tão duro, estava tão rígido que eu não tive força. E aí, automaticamente, assim, a gente é homem, né, fiquei um pouco meio constrangido, mas eu cheguei a ligar para a assistência e solicitar: olha, não estou conseguindo trocar aqui o pneu, eu preciso de alguém para poder trocar, né? E principalmente falando agora de mulheres, por exemplo, geralmente mulher se homem, né? Às vezes não tem a força suficiente para poder conseguir fazer uma troca, e porque suja também, né? Para a mulher, então, é necessário, né, ela ter esse serviço para que, de repente, está no meio do nada, ela vai ligar para o marido dela: marido, olha, vem cá, porque o pneu furou e eu não consigo trocar, eu não sei como é que troca isso. E aí, de repente, o marido está no emprego, ele tem que se deslocar, se for possível, né, para poder fazer a troca. Não, com assistência, liga para o 0800, e aí vai lá, resolve, a cliente fica feliz da vida, né? É mais um dos serviços que geralmente as empresas de assistência elas oferecem. A pane seca, como eu comentei no início, um caso de falta de combustível, por exemplo, liga, é levado ali o combustível, só lembrando e reforçando, né, eu creio que a maioria já sabe, já conhece essa informação. Quando se diz que o prestador ele leva o combustível, o serviço que a assistência oferece é de realmente levar o combustível, mas aí o cliente ele paga pelo combustível ali que foi levado até ele para poder sair daquele momento, né, de infortúnio e chegar até um posto para poder abastecer. É bom ficar claro, porque de repente possa ser que tem empresas que estão entrando agora nesse mercado para poder entender um pouco mais. Como também até o chaveiro, né, Juliano? O chaveiro, geralmente a cobertura é a abertura de portas, né? Se tiver que confeccionar a chave, aí já é o cliente que acerta direto com o chaveiro, mas esse auxílio ele é liberado na questão de enviar um chaveiro e fazer a abertura. Entendi. Bacana. Outros serviços, por exemplo. Sim, pode falar. Não, fica. Pessoal, dá uma curtidinha na live, ajuda a gente a ganhar mais relevância, tá?
Tem bastante gente aqui assistindo, 54 pessoas, mas só tem 21 curtidinhas. Ajuda a gente aí a ser mais relevante no YouTube, aí a gente junta mais gente aí nessa live, tá? Obrigado, hein? Mas continua, desculpa, Gilson, vamos continuar que está bem interessante. Eu estou gostando aqui, inclusive eu vou até ligar para você depois, hein? Mas vai lá. Maravilha, eu estou preparado para poder te atender, como a todos que estão nos assistindo. Guarda do veículo também, aí eu comento que esses serviços, a princípio que eu comentei, são serviços voltados, né, ao veículo, e aí agora vamos falar um pouquinho de serviços voltados, né, oferecidos ao usuário, na verdade, que seria justamente um táxi, um meio de transporte alternativo, o transporte para recuperação de um veículo, hospedagem, né? Imagina você está viajando com a família e de repente um sinistro, uma batida, uma colisão, e o carro, né, fica impossibilitado de se locomover. Mas ali ao lado tem um hotel onde que você pode se hospedar, o cliente pode se hospedar, e você oferecendo esse conforto para o cliente, e aí pode ser as boas assistências, ela consegue fazer, inclusive oferecer esse serviço de forma personalizada, tá? Isso é bom frisar, onde você pode selecionar qual serviços você vai oferecer, inclusive a hospedagem, olha, pode ser limitado a R$1.000, enfim, a R$1.500, geralmente você define, ou de repente, né, R$50 por diária, né, geralmente 1.000, 1.500 é no translado de corpo, que geralmente é feito as empresas oferecem para os seus clientes, mas a hospedagem varia aí de 50, 70, 90 ou R$100 por pessoa, conforme a capacidade, né, do veículo, enfim. Motorista substituto, translado de corpo, transmissão de mensagens urgentes. Então, é uma gama de serviços que você pode estar oferecendo para os seus clientes, transmitindo para ele a segurança que eles vão ter, não só agora com o rastreamento, mas também com o serviço de assistência 24 horas, onde dentro desses serviços, né, como é um painel de rastreamento, vou dar a dica de uma vez, tá, o caminho das pedras, a gente está aqui para isso, para poder também, né, orientar com a bagagem de informações que nós temos. Geralmente os principais mais oferecidos, Juliano, e todos vocês que nos assistem, por empresas de rastreamento, o reboque, o socorro eletromecânico, a recarga de bateria, o chaveiro, troca de pneu, pane seca e táxi. Se a gente for analisar, e eu falo até pela base, né, a grande maioria das empresas, esse é o padrão que geralmente empresas de rastreamentos elas oferecem para os seus clientes. E por ter essa informação, por isso que geralmente as boas empresas de assistência 24 horas, elas permitem com que os seus clientes escolham, Gilson, eu quero o táxi, o chaveiro, o reboque. Ótimo, você define, você escolhe quais serviços que vocês vão ofertar para os seus clientes, vão oferecer para os seus clientes. E as boas conseguem fazer dessa forma, personalizar conforme a maneira que o cliente, que a empresa quer ofertar para os seus clientes, inclusive na quantidade, né? Nas condições, mas vamos falar isso no próximo slide, porque eu já estou, né, empolgando aqui e passando por cima. Não, fica tranquilo, pode falar à vontade aí, né? Me responde uma pergunta em cima desse quadro que você está apresentando, então. Quer dizer, se eu sou uma empresa de rastreamento, eu quero oferecer esse serviço, eu posso escolher para cliente X um tipo de pacote, por exemplo, eu quero, para o cliente X, eu quero escolher só o socorro elétrico, o reboque e a recarga de bateria. E para o cliente Y, eu quero escolher um pacote mais vultuoso ali, que consegue preencher mais as necessidades dele. Eu posso fazer essa distinção, porque para um cliente X, para mim fazer retenção, por exemplo, eu só quero fazer retenção. Aí eu só dou o socorro elétrico para ele e o reboque, tá bom, né? E dou de graça, vai lá, né? E para o cliente que vai pagar, eu posso aumentar esse pacote, eu posso fazer essa distinção ou não? Exatamente, aí eu vou, né, reforçar, as boas empresas de assistência conseguem exatamente fazer dessa forma e o cliente ele vai definir qual é a forma que ele vai entregar. De repente ele tem um cliente lá que tem 120 veículos, por exemplo, não, ele tem 120 veículos, é um cliente que o ticket médio aqui de recebimento dele é muito bom, eu quero fidelizar esse cliente, eu vou dar para ele o reboque, o chaveiro e a troca de pneu. Ótimo, ele pode colocar dessa forma, inclusive, Juliano, foi bem pertinente a sua pergunta, que inclusive a quilometragem, tá? As boas empresas de assistência, eu costumo frisar sempre as boas empresas de assistência, que não pensam, né, somente nelas, mas também numa parceria com seus clientes,
elas permitem até você personalizar a quilometragem que você quer oferecer. Então, de repente, olha, eu quero só fidelizar, eu vou oferecer gratuitamente para esse cliente meu que é VIP, por exemplo, eu vou oferecer para ele gratuitamente 100 quilômetros, então, 50 idas, 50 voltas, 100 quilômetros totais. Você consegue montar esse plano, um plano com 100 quilômetros, por exemplo, ou um plano com 300 quilômetros, ou 500, ou 1.000, ou ilimitado. Então, você consegue, através de boas empresas de assistência, criar vários produtos conforme o que você quer oferecer para o mercado, o que você quer oferecer para os seus clientes. Então, você pode ter um produto com 100 quilômetros, outro produto com 300 quilômetros, outro produto com 500 quilômetros, e você vai distribuir, ou revender, ou repassar, ou oferecer que seja gratuitamente para os clientes, conforme aquilo que você determinar que é interessante. E não somente a questão de quilometragem, mas, né, como eu informei, também a questão do quais serviços você quer oferecer. Eu quero reboque e táxi, troca de pneu e pane seca 100 quilômetros. Você criou um produto, é cadastrado geralmente num sistema, as empresas têm um sistema para poder conseguir fazer a separação, né, para o atendente entender que aquele cliente tem aqueles produtos, aquele serviço. Então, você pode criar um produto com 100 com alguns serviços, um produto com 300 com outros serviços, um produto de 500 com outros serviços. Você monta realmente, seleciona o que você quer oferecer e você cadastra os clientes conforme os serviços que aquele cliente tem interesse de contratar. Isso é bem interessante, é bem legal. Tá bom. Eu sempre vejo, Gilson, uma questão interessante na empresa de rastreamento que oferece só segurança e está nessa guerra de preço e tal, né? Eu sempre vejo assim que ela está presente na vida do cliente em duas situações, né? A primeira situação é quando ocorre um sinistro, quando o carro é roubado, quando acontece algum problema, ou quando acontece alguma necessidade de manutenção. E a outra situação é quando chega o boleto, né? São duas situações negativas, né? São duas situações assim que causam um impacto negativo. Aí o cara, quando chega lá o boleto, ele começa a refletir, opa, será que isso realmente está agregando valor na minha vida? Porque até agora meu carro não foi roubado, não precisei deles, e também todo mês eles mandam uma continha aqui para eu pagar, né? Então, eu acho que agregar valor ao produto é fundamental para você manter esse cliente junto, né? Aí o cliente vai ter essa terceira via de pensamento que é, opa, eu tenho assistência ligada no produto, então tem um anjo da guarda ali me protegendo, entendeu? Tem alguém ali que quando eu precisar eu vou ligar no 0800 e não é só para a questão de roubo, de furto, mas se furar um pneu, se eu precisar de um socorro na minha viagem, se a bateria descarregar. Então, eu acho que agregar valor à área de rastreamento, que tem tanta coisa negativa que chega ao cliente, tipo boleto, chega, deu um problema e às vezes a gente, até por conta de terceiros, a gente demorou até atender esse problema para o cliente e tal. Então, eu acho que é fundamental que a gente agregue valor positivo dentro dos nossos produtos. E esse é um valor positivo muito fácil de agregar, né? É só ligar para uma empresa, pode ser a Velox, pode ser uma outra empresa, conversar com eles e daqui a pouco você já está oferecendo esse produto dentro do portfólio de vocês, né? É bem simples a situação. Exatamente, é isso mesmo. E você foi bem feliz quando você comenta que, olha, questão de logística, de segurança, sensação de segurança em caso de roubo e furto, a princípio está resolvido, mas agora você entra com assistência, oferecendo a palavra que você usou, proteção. É o anjo da guarda, porque caso precise estar lá disponível para os clientes, né, que contrataram, que na verdade as empresas de rastreamento ofereceram essa proteção para os seus clientes, então eles vão se sentir também protegidos. Sim. Sim. Deixa eu tirar meu slide aqui para você passar para o seu. Exatamente, eu ia até te pedir isso agora, tá? Olha aqui, já reclamou aqui que eu não posso compartilhar minha tela. Vamos lá. Bom, é isso que eu vou perguntar agora para você. Tem algumas coisas aqui, tem umas limitações no produto, né? E eu não quis escrever limitações no slide, tá? Então, eu escrevi características do produto, né? Então, o produto não é um produto ilimitado, né? Eu não posso pedir, por exemplo, um reboque por dia, ou eu não posso pedir, por exemplo, um chaveiro por dia, né? Toda hora eu estou lá enchendo a paciência lá do pessoal da
da assistência 24 horas. Eu tenho que pedir realmente quando é necessário, né? E até quanto que eu posso pedir, geralmente, eu acho que isso varia, né, de pacote para pacote, né? Mas geralmente o pessoal pede como essa situação para oferecer para os clientes finais? Exatamente, o que acontece? Hoje, muitas das empresas de assistência, elas têm uns planos já praticamente padrão que oferecem, e esse padrão, geralmente a maioria, tá? Olha, você tem direito, muitas, eu ouço falar, a gente faz pesquisa de mercado também, né? Mas Uhum. oferece a 200 quilômetros, você pode acionar um reboque, por exemplo, um chaveiro, uma troca de pneu e um táxi, somente, numa vigência de 12 meses, por exemplo, 200 quilômetros. E dessa forma fica bem rígido, né? Fica um pouco inflexível. É claro que se tem que pensar também na questão de muitos atendimentos, no que pode incorrer numa empresa de assistência, se tiver um alto volume de chamadas, vamos dizer assim, mas automaticamente, para fazer isso, elas conseguem até colocar um preço muito abaixo do que realmente até o mercado oferece, mas o que a gente presencia, pelo menos, né, aí, o que eu ouço dizer, que chega até mim, muitas empresas reclamando, olha, Gil, se eu tenho assistência, eu contratei, o preço foi ótimo, foi maravilhoso, só que lá é limitado, só tem uma utilização de cada serviço durante um ano, só que o que acontece? O preço foi muito bom, mas o atendimento não tem a qualidade que eu esperava. Então, eu trouxe assistência para agregar valor ao meu serviço de rastreamento, e agora é justamente essa assistência que eu peguei, contratei num preço muito baixo, além dela reclamar que eu estou tendo muitos acionamentos, automaticamente o meu cliente, eu estou perdendo o meu cliente porque ela não atende bem os meus clientes. Então, o que precisa ser analisado realmente no mercado não é só preço. É claro que você tem que ter uma relação de custo-benefício muito boa, tem que fazer essa análise, mas você não pode olhar só preço também, mas você precisa ver a qualidade, porque senão acontece o inverso. Ao invés de você fidelizar e agregar valor, você vai acabar perdendo o seu cliente, o que não, que nenhuma empresa quer, né? E por Uhum. isso, e pensando dessa forma, hoje, analisando o mercado também, nós conseguimos chegar num formato que é bem interessante, bem vantajoso, aonde nós conseguimos, é claro que o cliente ele vai fazer o planejamento, ele consegue personalizar o serviço, como eu comentei anteriormente, mas o que eu sugiro hoje no mercado, com a experiência que nós temos, estamos aí no mercado desde 2011 oferecendo esse serviço de assistência, e pelas estatísticas, números, relatórios que nós temos, o que mais cabe hoje no mercado e atende bem sem reclamação seria 3 acionamentos, por exemplo, de cada serviço. Então, teria aí 3 reboque, 3 troca de pneu, 3 chaveiro, 3 recarga de bateria e 3 táxis, né, serviço de táxi, isso durante 12 meses. Então, se você analisar, são muitos serviços, 3 vezes, podendo ser utilizado 3 vezes ao longo de 12 meses, vai atender bem o cliente, e você escolhe a quilometragem conforme a sua região. Hoje nós temos regiões que 100 quilômetros atende bem os clientes, que realmente assistência, infelizmente algumas pessoas usam até de forma que talvez não seja a melhor forma, vamos dizer assim, para não dizer inadequada, que a assistência é considerada uma assistência emergencial. Então, se o carro quebrou, automaticamente precisa se levar aquele veículo para a oficina mais próxima para poder fazer aquele reparo até que o cliente chegue, ou se não resolveu a situação por completo, ele consiga chegar a um mecânico de confiança, uma concessionária de confiança, enfim, para poder resolver aquele problema. Então, hoje, o que nós sugerimos seria, e eu sei que funciona por experiência, seria tipo 3 utilizações de cada serviço no período de 12 meses, sendo uma utilização por evento mensal. Isso não cumulativo. Isso supre bem, Juliano, as necessidades aí, vamos dizer, de 70, 80, 90% dos clientes hoje. E por que eu digo dessa maneira, eu sugiro dessa forma? Porque se ele precisar de um pneu, ele vai ter aquela troca de pneu, uma recarga de bateria, por exemplo, e aí para a gente poder entrar numa forma de utilizar o serviço da maneira correta, vamos dizer assim. Se o cliente solicita hoje uma recarga de bateria, automaticamente ele já sabe que a bateria dele está ruim, se for um carro mais antigo, o alternador dele está ruim, então o que ele precisa fazer após utilizar o serviço
é comprar uma bateria nova. De repente já conversa com o prestador, ou já antes de acionar, ele já sabe que a bateria tem um problema, já, ó, tu pode trazer uma bateria que eu compro aqui para poder resolver aquela situação. E a forma inadequada de utilizar esse serviço de recarga, por exemplo, seria ele utilizar, solicitou uma recarga de bateria hoje, não resolveu o problema, e amanhã ele solicita novamente uma outra recarga de bateria. Então seria uma forma que eu digo, né, não elegante, para não dizer outra palavra, de utilizar o serviço, e por isso que geralmente seria dimensionado. Olha, você utilizou esse mês, agora seria só no mês seguinte, porque você já sabia que você tem um problema. E hoje, por exemplo, existem sistemas que oferecem esse recurso de realmente travar ou de calcular quantas vezes ele já foi utilizado aquele serviço para que não use, né, de uma forma que não seria a forma correta de estar utilizando esse serviço. E dentro desse contexto, né, as empresas sabem qual que é a forma, né, a praça dela, na verdade, qual que seria a quilometragem ideal que consegue suprir o cliente na real, supondo Fortaleza. De repente, Fortaleza, lá no Ceará, 150 quilômetros resolve a situação. Então, não precisa dele oferecer 300 quilômetros, 150 resolve. Algumas regiões, São Paulo, por exemplo, não, 100 quilômetros resolve. Então, não tem por que oferecer mais. E eu digo por quê? Um formato que nós oferecemos justamente para poder dar essa liberdade, tá, para as empresas escolherem a forma que ela quer, porque elas que conhecem a praça, onde que elas estão, é justamente de personalizar e ela coloca o limite. Não, Gilson, eu quero oferecer 100 quilômetros, eu quero oferecer 300 quilômetros, 500, então a gente dá essa liberdade e nós aí orientamos da seguinte forma, olha, esse é o seu plano, eu posso te sugerir dessa forma, você acha interessante? Bacana, então a gente consegue realmente fazer um trabalho de parceria, porque assim como ela está procurando uma assistência que agregue valor, que fideliza, que aumente o seu faturamento, automaticamente nós também queremos que isso aconteça e que elas cresçam, inclusive, com esse serviço, porque quanto mais essa empresa crescer, é melhor para ela, é melhor para o cliente dela e automaticamente também é melhor para as empresas de assistência, que vai crescer também com volume maior, ok? Então, dentro desse contexto, que eu digo que, inclusive, as melhores assistências elas vão sempre oferecer esse serviço em todo o território nacional. As boas assistências, ela, inclusive, além de oferecer o serviço de assistência, geralmente ela oferece esse sistema onde o cliente consegue fazer acompanhar o cliente que eu digo, o cliente empresa que contratou. Ele consegue acompanhar todos os serviços que já foram realizados ali pelos seus clientes. Inclusive, ele consegue até identificar, não, peraí, esse cliente aqui não está tão bom, porque ele utiliza muito o serviço, não está tão bom. Será que eu corto a assistência dele? Ou, de repente, o que eu posso fazer? É muita manutenção, provavelmente deve ser até corriqueiro, né? Em algumas empresas, pelo menos que a gente percebe, é um cliente que às vezes para poder, né, envolver ali, enfim, ou iludir um pouco a esposa dele, ele vai lá, desliga o rastreador e depois não liga ou não sabe ligar e a empresa de rastreamento tem que ir lá e pagar para dar uma manutenção no rastreador. Então, automaticamente, quando um cliente final ele age dessa forma, ele vai querer usar assistência de forma abusiva também. Então, você consegue identificar através desse relatório aquele cliente que está utilizando bastante e que, de repente, está te dando problema também lá com a manutenção do equipamento e a gente sabe que não é barato uma manutenção. Então, as boas empresas de assistência, elas oferecem também esse relatório gerencial para o cliente estar acompanhando. Geralmente também oferecem um material, tá? Porque como a ideia é cooperar para que as empresas de rastreamento também, elas, além de agregar valor, fidelizar, aumentar o faturamento, que elas cresçam, geralmente oferecem também um material de marketing, onde se cria lá o cartão 0800 com a logo da empresa, com as cores da empresa que contratou a assistência, o manual da assistência, que é aquele regulamento, as condições que o cliente, para a utilização da assistência, geralmente oferece todo esse material virtual, no mínimo virtual. Para quê? Para que as empresas que contratem essas boas assistências já tenham assim, algo que agora é só vender, porque eu já tenho tudo o que eu preciso. E aí algumas fazem até o seguinte, fazem a impressão no cartão com 0800, parecendo um cartão de crédito, você já deve ter visto, lá com o número 0800, os benefícios contratados, isso é muito legal também, mas a maioria delas hoje, o caminho que está tomando, hoje o mundo é digital, né? Então a maioria, elas fazem o seguinte, cria esse cartão digital com regulamento, esse manual também, cria e envia pelo WhatsApp ou envia por e-mail para o cliente como informação para o cliente se orientar. E aí fica a critério, e aí
reforço, né, as boas empresas de assistência, elas oferecem todo esse recurso, porque, na verdade, o que vai refletir na empresa de assistência o sucesso das empresas que as contratam. Por isso que, geralmente, elas trabalham para poder cooperar para esse crescimento também. É uma proposta de parceria, realmente. Que legal, Gilson. Gilson, eu tenho algumas perguntas aqui, inclusive uma pergunta capciosa, assim, eu vou te colocar na parede, né? É o seguinte. Opa. Primeira coisa, eu queria entender como é que isso é pago para a Velox, por exemplo, né, que oferece esse serviço, ou para qualquer outra empresa que oferece assistência 24 horas. É mensalmente, por exemplo, o cliente entra na minha base e eu pago mensalmente esse serviço? Geralmente, a cobrança é feita por placa. Então, isso Sim. eu falaria um pouco mais adiante, mas, né, como já veio a pergunta, isso é bom, o pessoal está interessado. Geralmente, faço isso da seguinte forma. O cliente entrou, fez o cadastro, que seja no primeiro dia útil, no segundo dia útil do mês, fazem um fechamento, tá? Faz o fechamento no dia 30 ou dia 31, conforme o mês, e se dá um prazo para o cliente pagar, geralmente no dia 15 do mês seguinte, todos os acionamentos que ocorreram, como uma taxa administrativa que geralmente é cobrada para poder prestar esse serviço de assistência, é isso dentro de um formato administrado, tá? Tem algumas empresas que trabalham também com formato de frequência de utilização, e aí tem alguns valores que são cobrados, e elas assumem esse risco de acionamentos, e tem outras que preferem um formato administrado, que nós chamamos, aonde a empresa que contrata assume esse risco. E depois, quando chegar nessa parte de contas, nós vamos fazer essas contas e a gente vai entender. Eu já sei a minha opinião, já tenho a minha opinião formada, mas eu quero mostrar para vocês e vocês definem aí qual seria o melhor formato, né, para a contratação do serviço de assistência. Tá, mas mas essa pergunta que eu fiz para você faz parte de uma segunda pergunta, né? Faz de conta lá que eu contratei um serviço de assistência 24 horas para atuar numa suposta empresa de rastreamento minha, tá? Eu não tenho empresa de rastreamento, graças a Deus. Mas porque tá muita guerra, vocês estão guerreando muito forte, né? E eu fico observando aí e tal, eu acho bacana a guerra, né? Mas a gente tem que guerrear com mais armas, né? Então, mas faz de conta que eu contratei. E tem um cliente que foi lá, eu estou pagando lá, o cliente entrou lá com 10 placas, e ele foi lá e queimou logo, fez 3 utilizações de cada placa, ele já queimou todo o período, tudo que ele poderia queimar, ele queimou, né? Ele já usou assistência 24 horas, né? E ele não tem mais direito. Aí ele liga para mim e fala assim, olha, meu amigo, eu estou pagando o produto mensalmente e tal, eu não tenho mais direito a usar, mas então não me interessa mais, eu quero cancelar. O que eu faço, Gilson? Ele está pagando, já utilizou, e ele agora quer cancelar porque ele já sabe que utilizou tudo. Exatamente. O interessante seria o seguinte, por que não fazer uma cobrança anual desse cliente? E aí, isso evitaria você tomar como se um prejuízo, vamos dizer assim. Então, poderia-se fazer uma cobrança anual. Olha, vai dar, sei lá, R$ 300 ou R$ 400, R$ 270 no ano, ele já fez a cobrança. Para que esse cliente não cancele, e aí você faz as contas. Imagina, se você for acionar um reboque, você acionando para um prestador, a média de um reboque é em torno aí, isso num raio pequeno, de 40 quilômetros, que seja 20, uma distância curta, vai variar em torno de 150, R$ 200, talvez, né, alguns prestadores até R$ 250, que seria um reboque. Isso um cliente final, uma pessoa comum solicitando um reboque. Pela assistência, vamos analisar que geralmente a assistência cobra dele aí em torno de R$ 9,90, igual era antes da pandemia, mas hoje já está em torno de R$ 14,90, R$ 19,90. Você multiplica por 12 e você mostra para ele a conta de quanto que ele está pagando pela assistência no período de um ano, e sendo que provavelmente se ele acionar uma vez o reboque por conta própria, praticamente já pagar. Exatamente. Então, é dessa forma que a gente consegue convencer ao cliente que o plano é muito bom e que é interessante para ele poder continuar com esse serviço de assistência. Até mesmo porque, dentro desse contexto também, você pode auxiliar o seu cliente e aí você vai praticamente persuadi-lo a continuar com o seu plano de assistência. No seguinte sentido, assim, realmente o senhor já utilizou todas o que o senhor tinha direito, já foi todo ele utilizado.
Mas para o senhor não ficar, né, à deriva, vamos dizer assim, está aí precisando de um socorro e não tem quem te socorra porque a assistência você já utilizou, por que não, Juliano, fazer um acordo no momento da implantação, por exemplo, nós criarmos um procedimento que nesses casos onde o cliente ele já utilizou todos os serviços, alguém aqui da assistência, geralmente um supervisor, entre em contato com o focal, que é alguém da empresa que contratou a assistência, para falar, olha, eu estou com um cliente seu aqui no momento, e ele já utilizou todos os serviços, ele não tem mais direito. Até alegou que poderia cancelar o serviço aqui, porque aí ele precisou agora, já utilizou e não tem como mais acessar. E aí, por que não acordar entre alguém da empresa e da assistência 24 horas, que nesse caso, se for um cliente VIP potencial, por exemplo, não, eu vou liberar, vou dar esse brinde para ele, que seja, mas se for só um cliente que tem um carro, que talvez não seria interessante, não, é que vocês conseguem aí, o Central Operação, ao menos passar o contato de um guincho, ou solicitar que um guincho vá lá e o atenda, mas aí o preço que o guincheiro vai fazer é o preço que ele faz, normalmente com um cliente comum. Então, automaticamente ele já ia sentir na pele, poxa, eu vou ter que desembolsar R$ 150, R$ 200 para poder no particular? Exatamente. Então, nisso aí, o cliente já assustaria, não, peraí, agora eu vou ter que pagar que eu não tenho mais direito, mas eu vou continuar pagando o plano de assistência porque é muito caro se eu for tirar do meu bolso toda vez. Acho que respondi a pergunta. Respondeu sim, era uma terceira pergunta que eu ia fazer também, né, que se o cara esgotar, se eu quisesse premiar ele, tem um caminho aí, né, tem um caminho para a gente poder manter o atendimento com ele, né, por exemplo, eu tenho um belo de um cliente lá que me fatura muito e tal, e ele esgotou. Aí eu posso, né? Mas me diz uma coisa, agora surgiu uma outra pergunta aqui. Faz de conta que eu tenho lá 30 placas lá, né? Com assistência 24 horas de um determinado cliente, né? Essas 3 ocorrências é por placa, né? Eu não são, por exemplo, 3 ocorrências vezes 30 placas, 90 ocorrências dentro de uma frota, né? Não, é por placa. Então, cada placa teria aí, conforme o que foi contratado, teria 3 guinchos para pane, 3 guinchos para colisão, 3 trocas de pneu, 3 chaveiro, 3 recarga de bateria, seria para cada uma dessas placas individualmente. Tá. O Sávio está perguntando aqui para nós, aqui, o Sávio Lúcio está perguntando, assistência para veículos linha pesada? E se sim, o guincho também é um veículo com carga? O guincho é veículo de carga, né? Ah, sim. A Letícia já respondeu. Letícia, deixa o Gilson responder. Não, fica à vontade, é bom que ela me ajuda. Mas geralmente sim, tá? Assistência geralmente oferece oferece o serviço de assistência para veículos leves, que é carros de passeio, que costumamos chamar, como utilitários, motocicletas, pesados e extra pesados também. Geralmente se oferece, e assim, a grande parte, ela não oferece para carga, né? Ou melhor, pelo menos do conhecimento que eu tenho, a maioria, vamos dizer assim, a maioria é para veículos leves, motocicletas, utilitários, pesados e extra pesados, mas não a carga. Geralmente, quando se tem a carga, a empresa envia, né, um outro cavalinho para poder dar continuidade naquela carga, enquanto o caminhão, por exemplo, a carreta, no caso o caminhão, é rebocado, entendeu? Entendi. E tem, dentro desse contexto, tem alguma coisa que vocês oferecem para cuidar da carga realmente, né? Porque hoje em dia eu tenho visto muito roubo de carga assim. As pessoas abrem a porta do carro, mas roubo de cidadãos, de pessoas comuns andando no acostamento, vão lá e saqueiam a carga, né? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? É um bom produto, hein? Sim, sim, é algo para se pensar, viu? É algo que a gente pode pensar aí. Hoje, o que eu poderia dizer existe uma equipe de pronta resposta, por exemplo, uma equipe tática. E aí, nesse caso, talvez, pensando aqui agora por alto, tá? A gente poderia pensar no seguinte, que essa equipe ia até o local e ficava ali fazendo guarda, vamos dizer assim, ou um acionamento da polícia para poder, para que chegue a tempo, né? Para que evite o saque, por exemplo, dessa carga. Mas é algo interessante que a gente pode avaliar e pode pensar aí em como proteger, né, esse bem aí, essa carga, para poder evitar aí danos, né? E geralmente também existe um seguro, né, de toda a carga, enfim, mas eu vou pensar nisso aí, de repente apresenta alguma proposta para a nossa diretoria aí, para a gente poder cuidar também, né, da carga aí dos clientes dos nossos clientes.
Legal. Gilson, vamos para o próximo tópico? Compartilha aí para nós aí. Agora. Então, o próximo tópico é uma coisa interessante. Eu acho que o Gilson vai dar várias dicas aí relativo a esse tópico que eu acho que todo mundo tem que observar, né? O Gilson está aqui segurando a bandeira da Velox, inclusive o Geraldo também está aqui, ó. O Geraldo, meu mascote, está segurando a bandeira, né? Ele sempre segura a bandeira de todo mundo que vem falar aqui comigo, tá? Isso é bom. E a grande dica é essa, né? A grande dica é: observem quem vocês estão contratando, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de que uma boa empresa que oferece serviço de assistência 24 horas tem que ter dentro das instalações dela para que atenda bem esse cliente, né? Eu acho que isso é fundamental, que a gente sempre tem que contratar gente que possa servir a gente bem, né? Como eu vi um caso aí, né? Uma pessoa contou, inclusive, deixa eu ver se eu acho essa pessoa aqui. Ela contou que precisou da assistência 24 horas, de uma assistência que não é a Velox, e ela não foi bem atendida, né? Eu estava lendo aqui nos comentários, os comentários subiram, tal, mas eu não vou não vou achar essa pessoa. Mas realmente, o que a pessoa precisa observar dentro de uma empresa 24 de assistência 24 horas que é fundamental? Fala para a gente aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui agora a minha telinha para a gente poder explicar com clareza, porque isso é extremamente importante. Uma empresa de assistência, aí são alguns detalhes, é o mínimo, tá? E assim, se eu fosse colocar tudo, essa live ia ter que durar e vai ter que virar uma vigília, ia durar 24 horas ou mais. Gilson, foi o Leonardo Simonetti que teve um problema com assistência 24 horas. Ele falou que pagou 6 meses e quando foi usar, ninguém achou o nosso contrato. Aí ele colocou uma observação, não foi a Velox. Ah, maravilha, maravilha. Graças a Deus. Assim, Juliano, eu tenho um orgulho, tá? É uma satisfação muito grande em poder dizer que é justamente pelo atendimento que a Velox presta para os clientes dos nossos clientes, esses clientes acabam indicando outros clientes para as empresas que nos contratam, justamente pelo atendimento. A gente sabe que a gente está cuidando aqui de um patrimônio valioso, que são os clientes dos nossos clientes, e por isso a gente tem toda essa estrutura. Aqui eu ia falar de estrutura física, mas aproveitando a deixa aqui, falar também de uma estrutura onde nós temos a equipe, né, de operação, e aí nós temos os supervisores, nós temos a coordenação, justamente para poder tomar conta dessa operação. Nós temos uma célula de monitoria, onde os nossos monitores conseguem visualizar, não só ouvir, né, a conversa e entrar na conversa do operador para reorientar ele se for necessário, mas também entrar na tela e verificar o que ele está fazendo e fazer algum tipo de ajuste quando há necessidade. Então, nós temos essa célula de monitoria de qualidade aqui dentro da empresa, como também, a princípio, né, para efeito de informação. Aí eu vendendo meu peixe, Juliano, eu não sei. Mas, enfim, desde o operador, quando ele é contratado, isso eu entendo que tem que ter em todas as empresas, tá? Para poder realmente prestar um bom serviço. Por exemplo, aqui na Velox, o funcionário é contratado, passa pelo RH, depois de ter sido aprovado no RH, tem uma sala específica de treinamento, onde é passado por ele todos os procedimentos, a forma que atende, a cultura da empresa, que realmente é uma cultura de qualidade, porque nós não queremos ser só mais uma empresa que presta serviço, nós queremos realmente ser a empresa que presta um serviço diferenciado, onde os seus clientes têm prazer, alegria, satisfação, têm retorno do investimento que eles fazem. Então, nós temos essa sala de treinamento e só depois que os operadores se tornam aptos realmente para poder atender, aí eles vão para a operação e ainda não começam a atender. Eles vão observar, eu chamo de carrapato, isso na época antiga, mas já se tem outro nome, né? Que é ficar do lado com o headset, acompanhando, vendo como é feito, aí tem o treinamento de sistema, enfim, a questão de script, né, de atendimento, não é aquela coisa robótica, que hoje ninguém quer mais um robô sendo atendido por um robô, apesar que a tendência vai ser essa, né? Mas aquele atendimento humanizado,
onde ele presta atenção, onde ele observa e depois ele troca de lugar, e aí o outro operador mais antigo vai avaliar esse novo operador para realmente deixar ele no ponto para poder atender, e ali do lado, então realmente para poder prestar um bom atendimento, uma qualidade nesse atendimento, então tem toda essa estrutura na questão de treinamento, na questão de preocupação, né, com a qualidade no atendimento, e esse é o mínimo que toda empresa que presta serviço, a gente está falando de assistência, mas no geral precisa ter. E aí, dentro desse contexto de estrutura, por exemplo, redundância de energia. Não tem como você hoje manter uma empresa que funciona 24 horas sem uma redundância de energia, sem link de internet dedicado, sem servidor, né, de PABX, com gravação das ligações. Eu acho isso fundamental. Gravar todas as ligações, eu acho fundamental. É importantíssimo, que isso envolve até a área jurídica, né? Se você tiver algum problema, você vai ter como provar que o cliente estava errado ou estava certo, né? Mas eu acho que essa parte é fundamental. Exatamente. Desculpe, eu interrompi, mas desculpe, eu só estou fazendo uma observação. Eu te agradeço por estar acrescentando. E realmente, assim, as gravações, assim, as assistências, elas precisam ter isso, as ligações todas gravadas, justamente nessa questão jurídica, quando nós atendemos empresas de rastreamento, proteções veicular, corretoras de seguro, e de repente consegue se identificar a fraude, precisa de prova, e a prova é uma gravação, é um histórico que é colocado lá no sistema de atendimento para poder confirmar aquilo que foi falado. Então, é o mínimo que as empresas precisam ter. Nós trabalhamos, tá? A Velox trabalha dentro da NR17, e aí eu creio, né, que, na verdade, toda empresa de assistência precisa estar dentro, né? Eu acho graça, e eu sempre lembro dessa situação quando nós comentamos isso, porque existia uma assistência, né, que se dizia concorrente, aquele negócio todo bacana, mas a gente foi analisar e de repente lá era 4 funcionários, pode ser até o caso desse nosso amigo aí, a Simonete, se eu não me engano, que você comentou, né? E quando foi procurar assistência, já não tinha mais. Mas, enfim, era 4 funcionários que faziam a escala 12 por 36 para poder prestar atendimento num cômodo de uma casa e se dizia uma assistência 24 horas. Então, o que acontece? Você realmente precisa identificar. Uma coisa que eu costumo falar, e aí não só falando de Velox, mas conheça aonde você está colocando o negócio. Vai lá, conheça a estrutura, faz uma visita, para você realmente ter firmeza. Não, realmente é uma empresa que tem uma estrutura, eu posso ficar tranquilo. Isso se faz necessário. E o principal, né, Juliano? Uma empresa de assistência, ela precisa de uma rede de prestadores qualificados, né, para poder prestar o serviço, porque é uma terceirização. Hoje, né, a Velox, falando de Velox, a gente traz essa segurança para os clientes, que nós temos aí mais de 14 mil prestadores, entre prestadores e técnicos também, que a Velox, ela, além da assistência, ela oferece outros serviços também. Depois, se quiserem procurar para conversar, fica à disposição. Mas uma rede de mais de 14 mil prestadores e técnicos em todo o Brasil, em todo o território nacional, aonde os prestadores diretos, eles têm contrato conosco, têm contrato com a Velox. E isso é bem interessante. Já teve casos de alguém que contratou assistência de alguém que pegava com uma seguradora, por exemplo, e revendia, e aí, de repente, de 5 pessoas que pagavam esse rapaz que tinha esse acesso a uma assistência grande, 3 não pagou, ele não teve condição de pagar, e essa assistência de quem ele pegava simplesmente cortou todo mundo porque não recebeu. Imagina o transtorno que não dá na vida das empresas de rastreamento, aonde que não vão ser mais atendidas, e às vezes nem por culpa delas, porque elas estavam pagando, foi outros que não pagou. Quando se terceiriza, a terceirização do terceiro, vamos dizer assim. Então, realmente, hoje a Velox, ela consegue transmitir essa segurança. Olha, a rede é nossa, os prestadores têm contrato conosco, enfim, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a questão de equipamentos de alta tecnologia. Então, hoje, né, a Velox, ela tem toda essa estrutura para o cliente ficar, realmente entrar, não, é aqui que eu vou colocar o meu negócio. Eu costumo dizer e brincar, né, que às vezes eu converso pouco com os clientes, apresento, eu procuro ser bem franco, claro e direto, objetivo, mas tem clientes que só eles vêm aqui e a nossa estrutura vende para eles praticamente o serviço. Ah, que bacana. O Sidor perguntou, o Sidor lá de Curitiba, meu amigo de Curitiba lá, perguntou, ó, guincho conta como um acionamento para pane e outro para acidente, ou isso não já conta com um dos 3 que eu tenho direito ao ano? Sim, se você acionou, você já conta com um dos 3, mas você está querendo dizer, Sidor, a questão de teve um acidente,
e teve uma pane ao mesmo tempo, é isso? Não entendi muito bem a pergunta. Talvez, Juliano, é o seguinte, porque ele pode definir isso. Ele pode escolher 3 guinchos para pane, 3 para colisão e 3 para roubo e furto. Ele pode escolher. E aí ele usou tem essa diferenciação? Legal. Exatamente. Aqui o cliente que manda. O cliente escolhe, não, eu quero dessa forma. Ótimo, dessa forma que nós vamos fazer. Nós somos bem flexíveis. A gente quer realmente personalizar para o cliente. Não, eu estou comprando isso, eu estou contratando assim, é isso que eu quero. Ótimo, é isso que você vai levar. Vamos lá, então? Vamos continuar? Vamos, deixa eu tirar meu slide aqui. É o seguinte, ó, agora a parte final que você me prometeu que você ia fazer cálculos práticos aqui e mostrar que realmente dá para entrar uma graninha dentro de uma empresa de rastreamento, né? Chegou a hora. O que vai agregar no meu faturamento? Eu tenho uma empresa de rastreamento e eu quero entregar assistência 24 horas como parte do meu portfólio, só que eu quero ganhar dinheiro também, ó, dinheiro é importante, né? Então, o que vai agregar? Mostra para nós aí. Promessa é dívida. Até tomei uma água que eu gosto de falar isso, porque, como eu sempre digo, além de agregar valor, além de fidelizar, deixar seu cliente satisfeito, não só com a sensação de segurança, mas agora protegido. Eu gostei dessa palavra que você usou, Juliano, protegido. Pode usar. Além de deixar seu cliente protegido, você ainda aumenta o seu faturamento. Olha que coisa maravilhosa. Por que você não tem assistência ainda? Vai ter agora, a partir de agora. Vamos lá. Nossa, quanta letra, hein, Gilson? Eu vou dar uma dica pro pessoal, hein? Tira um print da tela aí, ó, para vocês lerem com mais cuidado depois, tal, com mais na hora de dormir e tal, assim, ó, dá uma lidinha lá no celular. É uma coisa que eu faço. Às vezes eu estou assistindo live e eu vejo que tem muita informação ali na tela, eu tiro um print para eu poder refletir melhor depois sobre aquele momento lá. Mas segue aí, desculpa aí. Excelente ideia, é isso mesmo. Eu fiz uma simulação aqui, Juliano, com base em 500 placas, mas poderia fazer com 200, com 100, com 300, para quem está começando, ou com 1000, enfim, e dentro de um formato administrado. Então vamos lá. Eu estou dando aqui o caminho das pedras, tá? Para todos vocês aqui, o caminho onde que você não vai sofrer, você vai realmente chegar onde você quer chegar, tendo aí, aumentando o seu faturamento e a satisfação dos seus clientes. Então vamos lá. O que precisa se conhecer dentro da assistência e desse formato, que é o formato que eu acho que é o mais interessante, é o mais vantajoso, tanto para o cliente, como para a empresa, e como para a empresa parceira também de assistência, seria o formato administrado. E aí nós temos aqui alguns dados que se sabe, tá? Que a média de utilização dos serviços de uma base, ela gira em torno de 3%. Então, a média de utilização, se eu tenho 500 placas, vai ser 3% a média, 3% dessas 500 placas que vai utilizar o serviço de assistência. Hoje, se tem empresas que conseguem manter uma média de 1,5%, 2%, 2,5%, isso considerando aí veículos leves, motocicletas e utilitários. Isso são dados, tá? Verídicos, tá? Eu digo porque eu faço um acompanhamento dentro disso. E um dos fatores que influenciam justamente para poder ter essa média de utilização é que você selecione para quem você vai vender o seu serviço de assistência 24 horas. Rastreamento você pode colocar num carro que foi fabricado lá em 1500 que seja, mas a assistência precisa ter uma seleção melhor nesse formato administrado, que seria carros aí com 10, 15, no máximo 20 anos de uso, por exemplo. Se eu abaixar essa média de utilização para 1,5%, 2%, eu consigo negociar com empresas de assistência para abaixar também o valor do que eu estou repassando para essa empresa ou não? Consegue sim, num formato de frequência, por exemplo, você conseguiria negociar, mas dentro desse formato, você nem vai precisar e nem vai querer, por quê? Porque aí nesse formato o que é interessante é você apresentar um volume de clientes, volume de placas, de itens, por quê? Porque quanto menor for a frequência de utilização, maior vai ser o seu faturamento. E aí eu vou explicando aqui passo a passo para vocês entenderem de uma forma bem tranquila. Enfim, vamos lá. Então, os veículos, caminho das pedras, tá? Os veículos que é interessante você oferecer assistência 24 horas seriam veículos com 10, 15, no máximo 20 anos de uso. Os serviços mais oferecidos, ou melhor, mais utilizados, tá? E praticado praticamente padrão pelas empresas de rastreamento também.
é reboque, né? Não tem como, o reboque ele é disparado aí o mais utilizado, em torno aí de 83% dos serviços mais acionados é o reboque, e geralmente o que as empresas de rastreamento oferecem são 100 quilômetros. 50 idas, 50 voltas, atendeu. Geralmente a rota que o cliente faz é aquela rota da casa para o trabalho, para a faculdade, para a igreja, para casa. Geralmente é esse padrão, que injustamente 90% fica dentro de 40 quilômetros que ele utiliza. Então, a recarga de bateria é 6% de utilização, por exemplo, chaveiro já é 3%, a pane seca, por exemplo, é 1%, o táxi é 1%, os outros aí não chegaram a 1%, como a hospedagem, como translado de corpo, não chegaram a nem 1%, então por isso que eu nem cotei, não coloquei aí esses dados. Mas vamos lá. Como que eu vendo assistência 24 horas? Eu vou, para alguns clientes eu vou dar gratuitamente, vou selecionar os serviços que eu quero e para outros eu vou vender. Como que eu vendo? Estou dando o caminho das pedras, viu, Juliano? Opa! Antes da pandemia, tinha algumas empresas que eles pedem para a gente sugestão, a gente procura orientar aquilo que dá certo para eles poderem ficar satisfeitos. Então, geralmente vendia a R$ 9,90 o serviço de assistência para veículos leves e motocicletas, por exemplo. Hoje o ticket aumentou. Hoje está em torno de R$ 14,90, R$ 19,90 para veículos leves e motocicletas. Para utilitário, é em torno de R$ 29,90, R$ 39,90 e para pesado, R$ 89,90. A média, tá? Por que assim valores diferentes? É justamente porque da saída que o guincheiro cobra. Você acionou ele, ele vai te cobrar uma saída que pode girar em torno de R$ 90 até 120, R$ 150, dependendo da região. A gente está falando de Brasil, né? São cenários diferentes, regiões diferentes, com custos diferentes, cobrados de forma diferente. Então, a gente faz um cálculo. Vamos supor aí uma exposição que 500 placas você venda a R$ 14,90, por exemplo. Um valor um pouco mais redondo, R$ 14,90. Você vendeu a R$ 14,90, você vai ter um faturamento aí, 500 placas vezes R$ 14,90, R$ 7.450 o faturamento. A taxa administrativa, tá, que geralmente é cobrada nesse formato administrado. 500 placas, geralmente é aí R$ 3,70 que é cobrado. Então, você calcula 500 placas vezes R$ 3,70, que é uma taxa administrativa cobrada por empresa de assistência, vai lá dar em torno de R$ 1.850. E aí nós fazemos um cálculo. 500 placas vezes 3%, lembra lá do 3%, que é a média de utilização da base, dá 15 acionamentos mês. Então, dentro desse contexto, 3% de 500 placas vai dar 15 acionamentos. A gente sabe que o serviço mais acionado é o guincho, é o reboque, né? E aí, dentro desse contexto, ele é um dos mais caros também, se a gente for comparar com o chaveiro, com a troca de pneu, por exemplo. Fazemos o cálculo, a média aí que varia entre 90 e 150, vamos lançar aí um meio a meio, R$ 120, uma média de custo do reboque. Então, a média de R$ 120 é o custo desse reboque, essa saída, e a gente sabendo que 90% fica dentro desse raio de 40 quilômetros, a gente teria uma despesa, a empresa de rastreamento teria uma despesa de R$ 1.800, por exemplo. Então, a gente vai pegar os 7.450, subtrai por essa taxa administrativa de 1.850 e subtrai pelo custo médio de utilização, que girou em torno de R$ 1.800 com base em 3% das 500 placas, 15 acionamentos. Automaticamente, Juliano, por incrível que pareça, você teve um aumento no seu faturamento mínimo em R$ 3.800, considerando esses dados. Em apenas 500 placas, né? Exatamente. Poucas placas você aumentou e já dá para pagar, sei lá, a conta de internet da empresa, a conta de luz, tal. Dá para você já tirar essas continhas aí das costas, né? E imagine se você tiver bastante placa, né? Tiver, sei lá, 5.000 placas, ia subir o faturamento para R$ 38.000. Exatamente, é por aí. E é dentro dessa lógica, e esse formato que nós chamamos de administrado, por quê? Porque é um formato justo, aonde se cobra uma taxa administrativa e repassa o custo dos acionamentos para a empresa que nos contratou, já sabendo dessas informações, aonde a média de utilização de uma carteira saudável gira em torno de 3%, por exemplo. Então, se tem um aumento só
por oferecer, a gente está falando aqui, Juliano, só por oferecer assistência 24 horas, fazendo os clientes das empresas que nos contratam mais feliz, satisfeito, fidelizado, você agregando valor ao seu produto, aquilo que você já oferece. Além de tudo isso, você aumenta o seu faturamento em 3.800 com base em 500 placas. E aí, quanto menor for a frequência de utilização, automaticamente maior vai ser aí o seu faturamento em cima de um serviço que você só agrega e que trabalha geralmente, né, a empresa de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma estrutura completa e ainda dentro dessa situação, um 0800 que recebe a ligação de qualquer operadora do Brasil, em qualquer lugar do país, sem custos nenhum. As boas empresas de assistência como a Velox oferecem ainda dessa forma, um 0800 sem custos para as empresas que contratam aí os serviços da Velox. Olha que legal, hein? Gilson, a gente já passou um pouquinho do nosso horário aqui, ó, 20h37. Até que você não falou muito não, hein, rapaz? Eu disse que 1 hora era pouco. Não, mas tá bom. Descompartilha aí, porque eu vou compartilhar aqui o seu contato para o pessoal que estiver interessado. Por favor. Entra em... Já clicar... Já estou compartilhando? Não estou não. Bom, quem quiser o contato do Gilson aí, ó, só escanear aí esse QR Code aí, que já aparece o contato certinho lá no telefone de vocês, tal. O telefone dele tá aí, né? E quem quiser saber mais um pouquinho sobre assistência 24 horas, falar com ele e tal. Gente, é o que eu sempre digo, a gente tem que sair dessa guerra, as empresas de rastreamento têm que sair obrigatoriamente dessa guerra de preços, né? Hoje eu estava conversando com um amigo que tem uma empresa de rastreamento e ele falou assim, aqui na minha região tá injusto, porque tem um rapaz aqui que está cobrando R$29,90, né? E ele está me tomando alguns clientes importantes. Eu falei assim, cara, você tem que diferenciar, você está sempre dentro da área de segurança, instala um rastreador, dá um app para o cara, dá um acesso à web para o cara. Só que aí você só manda o boleto para ele para de acompanhar, nem todo mundo acompanha a web, o carro, tal, essas coisas. Só entrega o boleto para o cara e o cara está lá, ele está sujeito a preço baixo, entendeu? Você tem que atingir ele com alguma coisa a mais. Inclusive, vou indicar você, Gilson, para ele, tá? Por favor, te agradeço. Mas, gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela audiência aí, foi muito boa a audiência, tem 52 pessoas assistindo hoje, ó. Não esqueça de clicar ali no joinha ali, tá? Obrigado, Gilson, pelas explicações, você trouxe uma ferramenta bem importante aqui, explicações sobre uma ferramenta bem importante. Eu acho que convém as pessoas que assistiram e estiverem interessadas reassistir também de novo, e entender melhor, falar com você, né? Olhar o mercado como um todo também, de assistência 24 horas, comparar, tal, eu acho importante isso também, a gente deu dica de como comparar também, tá? Obrigado, Gilson, mais uma vez. Tá? Meu amigo, eu que te agradeço aí, agradeço você por essa oportunidade que você me dá para poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu tenho aprendido aí, para poder ajudar essas empresas a realmente ter algo diferente para poder oferecer, né, para poder realmente valorizar o serviço que eles tanto trabalham e oferecem, então é para realmente valorizar ainda mais. Agradeço a Renata Vieira, me parece que ela está online aí também, por essa excelente, essa brilhante ideia aí da gente fazer essa live, né, de você me convidar, te agradeço pelo convite, o CT Segurança, o Christian também, se eu não me engano, ele faz parte aí também. Agradeço, Juliano. Prazer, cara, prazer mesmo poder estar aqui com você, conversando, podendo ajudar aí esse mercado, né, a sair, né, dessa briga ferrenha, né, de preço por preço e procurar realmente agregar valor, fidelizar, buscar ser diferente, né, realmente se destacar no mercado, procurando algo que valorize aí aquilo que ele já tem, né, como o seu carro-chefe, vamos dizer assim, como o seu serviço, que hoje, infelizmente, está se tornando cotidiano, né, essa briga por preço, e está aí a oportunidade, através da assistência 24 horas, você ter aí aumentar a sua competitividade no mercado. Muito obrigado a todos aí que estiveram presentes na live. Agradeço Gilson, a todos.
Não agradeço ainda, Gilson. Estão reclamando aqui do kit de churrasco. Faça sua pergunta aí. Ah, sim, bem aqui, ó. E tá aqui na minha frente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. O Ó, Sidor ó, reclamou, o pessoal aqui reclamou aqui. tá aqui. Então se Simples prepara. GPS aqui, ó, BNJ Rastreamento reclamou. Cadê o kit? Cadê o Ó, kit? aí, ó o Pati kit Ramos. aí, ó. Então vamos Opa! lá. Vamos para a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Ó, o primeiro que responder a pergunta dele ganha. O primeiro que responder a pergunta dele ganha. Manda bala. Ah, e vai estar fresquinho, vou dar a dica já que eu falei no final, tá? Mas vamos lá. Prepara os dedinhos aí para poder responder. Qual o formato mais vantajoso para a contratação do serviço de assistência veicular 24 horas? Por frequência ou administrado? Vamos lá. Eu não sei. Quem vai ser? Eu vou Vai, dar a pessoal, dica. digita aí. É uns 20 segundos porque tem um delayzinho de 20 segundos. Fica tranquilo aí. Não dá dica Maravilha. não, não dá dica não. O pessoal Já vai dei dica demais, né? Vamos lá. Eu tô torcendo pro pessoal da... Opa! Opa, alguém já respondeu. Ah, o Silvanete aí, ó. A Simonete. Ganhou, Leonardo Simonete. Parabéns. Depois todo mundo veio atrás respondendo. Não, o pessoal tá afiado. O pessoal Maravilha. tá afiado. Gente, muito obrigado, viu? Simonete, deixa eu ver como é que você pode entrar em contato com a gente, mas, bom, entre em contato com o Gilson, aí, ó, o telefone dele tá aí na capa aí, e ele vai mandar para você esse kit aí, tá? Maravilha, esse número do WhatsApp, manda aí seu endereço, que eu peço pro pessoal do setor de marketing aqui fazer a embalagem. Olha só, ele ganhou, não foi pouca coisa não, foi o kit churrasco, 2 tulipas, um kit de carregador para automotivo, lapiseira, caneta, bolinha anti-estresse e uma agenda ainda que ele ganhou. A Velox está oferecendo para você, parabéns aí. Muito obrigado, gente, obrigado mesmo, tá? Obrigado, Gilson. Eu que agradeço, meu amigo, sempre à disposição. Boa noite, pessoal.